Nessa aula 5, nós vamos falar sobre o planejamento escolar, né? Então, a gente, inclusive em outras disciplinas, nós já abordamos a questão do planejamento. E que qualquer planejamento educacional, ele precisa estar coerente. E que o que difere os planejamentos é o nível de abrangência que eles têm, né? Não é por importância, mas pelo nível de abrangência. Como o Plano Nacional de Educação, por exemplo, que descreve as metas, né? A questão filosófica, ideológica do projeto de educação para o país, né? E aí a gente vai especificando isso quando a gente tem os planos curriculares, os planos de cada sistema de ensino, estadual, municipal, federal, até do sistema privado, né? A gente tem lá os projetos pedagógicos, que é o que a gente está tratando aqui. E a importância desses planos estarem de forma coerente, né? Para que eles não discutam de forma diferente aquilo que está colocado como meta, como diretriz. Então, a aula 5 ela vai falar disso, do planejamento escolar, do projeto pedagógico ao plano de gestão escolar. Então, cabe aqui alguns questionamentos, algumas lembranças, né, alguns registros que estudamos até aqui. Primeiro, que a exigência do projeto pedagógico, ele não é uma orientação, mas ele é uma normativa, né? Ele é obrigatório, é uma exigência legal, né? Ela foi estabelecida na Lei 9394/96. Por quê? Porque essa lei, a gente já comentou isso aqui também, essa lei, ela traz uma proposta de um país muito mais, vamos dizer assim, que acabou de sair de uma ditadura, né? Então, a gente tem uma abertura política e, para isso, a legislação precisa mudar e acolher essa mudança de país, né? Então, lá nesse projeto, nessa lei de diretriz, na LDB 9394, que foi escrita, né, e foi promulgada em 1996, no artigo 12, essa lei afirma que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Como o projeto político-pedagógico é uma exigência legal, muitas vezes os gestores das escolas encaram a sua elaboração como uma burocracia, né? Como uma formalidade. E ele é muito mais do que isso, né? E às vezes ele, por esse equívoco, né? Eles realizam o projeto de uma forma muito apressada, né? Copiando modelos prontos de outras instituições, sem levar em conta das reais condições da escola, né? Da escola, daquela unidade escolar, quer dizer, sem sondar, sem fazer um diagnóstico. Ao oportunizar a construção coletiva do PPP, a escola ela se constitui como um espaço democrático, no qual as falas de todos os envolvidos são oportunizadas e ouvidas atentamente. Então, o PPP ele deixa de ser um documento protocolar e passa a ser um documento vivo quando ele acontece dessa forma. Vivo e único, porque ele se diferencia de todos os outros, mesmo que a gente tenha projetos pedagógicos no mesmo sistema de ensino. Então, você tem, a gente falou isso nas primeiras aulas, você pode ter projetos pedagógicos da rede estadual do Rio de Janeiro, né, da rede do estado. Então, você tem, por exemplo, a gente pode ter, numa determinada cidade, 20 escolas da rede estadual. Cada uma tem o seu projeto pedagógico. Não pode copiar modelo de projeto pedagógico, você pode copiar o roteiro, né? Porque você tem um roteiro a seguir, a gente vai falar isso mais na frente. Mas você não pode copiar o modelo, por quê? Porque cada escola tem o seu problema, o seu contexto, o seu diagnóstico, né? E o projeto pedagógico, ele para se constituir esse espaço democrático, ele precisa atender e acolher a essas demandas.
Aqui a gente fala sobre a autonomia legal e a autonomia construída pelo coletivo da escola, né? Então, o que é isso? Quanto mais democrático é um regime político, maior é a descentralização do poder e maiores são as possibilidades do exercício pleno da cidadania, né? Então, se você tem um governo autocrata, né, onde não há participação nenhuma, né? Então, hoje a gente fala muito assim da participação dos três poderes, né? Vamos trazer um pouco a nossa realidade. Então, a gente tem o poder legislativo, o judiciário e a gente tem o poder executivo. O que acontece quando a gente tem esses três poderes? É uma visão democrática, porque você acolhe, você não deixa com que um poder resolva sozinho. Isso é uma forma, é um exercício de cidadania. Quando você tem, dentro da escola, uma escolha, uma direção completamente autoritária, e aqui eu não estou falando de autoridade. O autoritarismo é a doença da autoridade. Eu estou falando de autoritarismo, onde só um decide, né? Então, você tem uma gestão autocrática. Então, assim como o regime da escola pode ser autocrático, né, ele pode ser completamente voltado para vamos dizer assim, uma ocultação, uma falta de democracia, uma falta de escolha da maioria. Só um escolhe. Então, a mesma coisa acontece com o regime político que ele coloca aqui, né? Quanto mais democrático for o regime político, menos descentralização você tem, né? Maior descentralização você tem. Então, você não tem o poder centralizado na escolha de um só sujeito. A escola é um lugar privilegiado de intervenção política e ideológica e pode, por meio de suas práticas pedagógicas, possibilitar a construção de novos modelos, de novos paradigmas, priorizando a formação democrática dos indivíduos. Assim, ela deve ser também uma instituição autônoma, né? Então, assim, é o que a gente fala. A escola, gente, não é espaço no sentido da politicagem, no sentido pejorativo da palavra, da politicagem no sentido do partidarismo. Não é isso, mas a escola precisa ser um espaço democrático de discussão política. Por quê? Porque a educação é um ato político, né? De você conhecer cada ideologia, de você compreender o que significa cada escolha dessa, para que você possa fazer a sua. A autonomia escolar é um caminho para a superação de estruturas autoritárias e descomprometidas com a realidade social, né? Então, o projeto pedagógico, a gente já falou isso e vamos repetir aqui. Ele não garante gestão democrática, mas ele é um instrumento de gestão democrática. Ele pode contribuir muito quando ele é construído dessa forma, quando ele é construído com a participação de todos, com a discussão de todos, quando ele desvela conflitos, né? Sem possibilidades de fazer escolhas, a escola e os professores passam a ser meros executores de ordens e deixam de ter responsabilidade ética pelo trabalho desenvolvido. Por quê? Porque não é uma escolha deles, é uma imposição, né? Aqui a gente traz essa questão do papel da escola na construção da sua autonomia. Para que a autonomia exista, é necessária uma nova forma de organização escolar, pautada no comprometimento coletivo. A ideia é reconhecer a escola como uma instituição educativa, né? Capaz de fixar as regras para a sua atuação. Então, a escola ela precisa ser um espaço de discussão coletiva, onde todos possam se colocar, né? E a construção da autonomia escolar, dessa independência de cada unidade escolar, com vistas à formação da cidadania, requer que a escola seja eminentemente pública. E como espaço público, ele deve ser o lugar de expressão cultural de um sujeito coletivo e concreto, né? A escola precisa ser esse espaço aberto para todos, para a comunidade escolar, né? Aberto para
todas as pessoas que buscam essa educação, essa cultura. Assim, no seu projeto, a escola deve oportunizar a formação humana e um processo de integração com o contexto educativo. Essa deve ser uma condição essencial de autonomia da unidade escolar, traduzida em seu projeto político-pedagógico, aquilo que a gente falou. O projeto político-pedagógico é a concretização das discussões, né, que precisam ser baseadas no contexto, na realidade daquela escola, daqueles alunos, daquela comunidade. Precisa ter uma participação coletiva, tem que ser um espaço de debates. O projeto pedagógico também ele pode ser um instrumento de inovação. A Ilma Passos Veiga, ela afirma que a elaboração do projeto pedagógico passa pela relativa autonomia escolar e se constitui como um caminho para a construção da identidade da unidade escolar. Quando ela fala de relativa autonomia, porque a gente precisa compreender que a escola ela não tem uma autonomia completa, por quê? Lembra daquilo que a gente colocou lá como os planejamentos, né, a relação desses planejamentos e desses planos? O projeto pedagógico, o projeto pedagógico da escola, ele não pode ir de encontro, e não é ao encontro, de encontro ao que está na legislação, por exemplo, na LDB, ao que está no Plano Nacional de Educação. Ele não pode ir contra ao plano do sistema de ensino, né? Isso tudo, ele não tem autonomia para isso, né? Ele tem autonomia para suas escolhas no sentido daquela unidade, daquela realidade, né? Mas ela é relativa, essa autonomia. E isso significa resgatar a escola como um espaço público, um lugar de debates, de diálogo, fundado na reflexão coletiva. Portanto, é preciso compreender que o projeto pedagógico da escola dará indicações necessárias à organização do trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do professor na dinâmica interna da sala de aula. Portanto, é importante que toda a equipe escolar tenha clareza de quais são as finalidades da escola, para que possa identificar aquelas que precisam ser reforçadas, aquelas que estão sendo relegadas, né? E todas aquelas que ele precisa ter conhecimento, né? Porque tudo precisa ser detalhado nas diferentes áreas e disciplinas curriculares do conteúdo programático. Em geral, a escola ela tem dois tipos básicos de estrutura organizacional. E aí eu não vou dizer nem que é a escola do ensino fundamental. A própria universidade tem isso, né? Ela tem dois tipos básicos de estrutura, que é a estrutura administrativa e a estrutura pedagógica. A estrutura administrativa, né, ela diz respeito à alocação e à gestão dos recursos financeiros. Então, isso vai estar no projeto pedagógico? Vai também estar, né? Então, são os recursos financeiros que a escola dispõe, os recursos físicos, né, materiais e humanos, bem como todos os elementos que têm uma forma material. Então, por exemplo, a questão do prédio, dos equipamentos, do material didático, do mobiliário, tudo isso faz parte da gestão administrativa. E a pedagógica inclui as interações políticas e questões de ensino e aprendizagem e do currículo. Nela estão incluídos todos os setores necessários ao desenvolvimento do trabalho pedagógico, né? É aí que vai toda a questão do processo ensino-aprendizagem e tudo que compõe esse processo. E aqui vale lembrar que o currículo é uma construção social do conhecimento.
Aí uma Passos Veiga afirma que ele pressupõe a sistematização dos meios para que essa construção se efetive. A interação entre os sujeitos se tem o mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico que o sustente. Para que o currículo seja reorganizado e assuma um caráter emancipatório, é necessário levar em consideração 4 pontos básicos, que são: primeiro, o currículo não é neutro, já falamos sobre isso em outras disciplinas, inclusive, né? Todo currículo tem uma história e todo currículo tem uma concepção de ensino. O currículo não pode ser separado do contexto social, né? A gente tem que compreender aonde está aquela escola, quem são aqueles alunos, quem é aquela comunidade, né? Uma vez que ela recebe influência histórica e cultural. Há diferentes formas de organização curricular. A escola deve buscar uma organização curricular que rompa com essas questões fragmentadas dos conteúdos e que promova maior significação e integração dos saberes escolares. E aqui entra o conceito da interdisciplinaridade, né? Aonde você tem uma organização horizontal dos currículos, das disciplinas, onde essas dialoguem, conversem e dê sentido uma às outras. E o currículo formal, que são os conteúdos curriculares, a metodologia e recursos de ensino, avaliação e relação pedagógica, implica num controle social, né? Isso, a gente também precisa ter isso claro.